Emaús, com a Isabela, a Ingrid, que moram em outros lugares e querem participar. Mas o tempo todo elas entram.
2, 3, 4, 5. Ouçamos então a partilha do grupo 1. O pilar que a gente identificou como mais frágil foi o copo, visto que nem todos entendem o tamanho do preceito para frequentar as missas ou domingos. E a gente ainda ressaltou a questão de que a população idosa, às vezes, usa muito o discurso da questão de deslocamento, das missas televisivas, para se ausentar da missa presencial. É uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa comunidade. E acho que o pilar mais extenso é a ação missionária. E quando teve a ação missionária em outubro, os grupos em alguns momentos até tiveram que se colocar, ó, gente, vamos no outro dia, hoje tem muita gente, e até mais todo tipo. Essa também é uma estatística da igreja. Quando nós temos realidades espalhadas pelo Brasil, nas quais a celebração da Santa Missa acaba não acontecendo, portanto, a Eucaristia, a partilha do pão sagrado, que é o corpo de Cristo, e apenas acesso às celebrações da palavra com a distribuição da Eucaristia. E quando se fala em número estatístico, parece que é pouco, mas é grande. E isso também leva um certo número de fiéis a não terem um comprometimento maior com esse sacramento. Então é bom a gente detectar que essas realidades existem e precisam do nosso apoio para a superação. Certo? Então, agora você chegar numa conclusão que o estágio é muito mais forte, porque na nossa reunião mais interessante, a gente tem que todos são muito fortes. Porém, alguma coisa a gente deixa um certo de lado. A gente não dá devida atenção. Por exemplo, a oração. Por mais que ainda seja muito forte, no oração, nós entendemos que pode ser maior do que tem sido feito. Visando um pouco, estava no problema, igual ontem foi citado, na pandemia, fazia a reza do texto online, alguns foi um adianto, e hoje em dia a gente não vê tanto isso. Por mais que uma missa, tem um grupo de vivência, que são poucos, aí para analisar agora de viagem, consiste, já teve uma muito planejada, os números que eles poderiam ser maior, olhando como isso mesmo, oração da forma seja melhor. E como um ponto mais forte também a arte da missão. Usando o recurso, igual as campanhas que a gente faz em outubro, em novembro, com a revelação do evento. No todo, as funcionários são os pontos fortes da nossa comunidade aqui. Além, pode melhorar, claro, mas a gente tem que ter um ponto mais forte. Além de todos também, tem que ter um ponto positivo. A oração, ela também não fica em surpreso, mas a oração ela deveria ocupar algum privilégio, né, na nossa organização pastoral e às vezes se pensa nela em último lugar. Então esse documento vem nos lembrar que sem uma presença consciente diante de Deus, buscando através da oração por um diálogo sincero,
diferenciados de uma ONG, por exemplo, são algumas ONGs, elas são iniciativas não governamentais muito empenhadas para mudar certas realidades, inclusive pensando em assistência social. Mas o que difere este grupo da igreja? Nós buscamos as razões para as nossas ações. E a nossa razão é Cristo e seu Evangelho. Essa é a diferença. E a oração coloca como condição adequada o nosso agir. A oração estabelece o critério do nosso agir. Na oração é que nós temos consciência de que fazemos com Cristo e em Cristo. A oração permeia a espiritualidade. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Nosso grupo falou sobre o ponto fraco sem a missão, ao contrário dos portugueses. A nossa missão, por exemplo, estar como povo participando, ela é muito atrasada. Tem muitos que estão faltando aqui. E por que não estão aqui? Talvez seja porque a gente não convidou, não falou, não insistiu. As redes sociais talvez estejam atrapalhando. Eu só jogo no grupo, jogo no Instagram, mas não tem aquela aderência da comunidade. Então talvez voltar para um portador, um contato mais valoroso, de buscar, né? A gente estava falando. Se a gente faz uma preparatória para o curso, é individual, a cartinha, mão a mão. Então a aderência é muito maior, aí logo. Mas para esses encontros semanais, escolas funcionárias, isso está muito flutuante ainda. Então talvez a missão seja maior. Pensei que a missão apareceria primeiro, né? Apareceu em terceiro. Na minha avaliação, considerando as assessorias que já prestei aos secretariados, pela minha experiência da Diocese de Tapetininga e auxiliando nos últimos tempos no Nacional, a missão como pilar tem sido uma das mais desafiadoras, sem sombra de dúvidas. O funcionamento das escolas missionárias dependem de adesão. Parece que nem todos se sentem sensibilizados a compor os trabalhos das escolas missionárias. Na realidade, é espaço para todos, não apenas para participação, mas para assumir compromissos. O que não faltam são atividades, tarefas a serem executadas. Sempre os mesmos e os mesmos sobrecarregados. Perfeito, então. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Eu faço um pouco diferente. Nós estamos fazendo um banho mais forte, mais tarde. E vai lembrar, tá, pessoal, não tem que colocar um pouco mais tarde, que exatamente todos os pilares internos hoje sejam vários. Às vezes um é muito forte, mas o outro tem que um pouco mais fraco. E a média acaba puxando a inversão. O pilar é mais fraco. Beleza? Tendo em mente isso, do mais forte para o mais frágil, colocamos um pão no sentido de missas como mais forte. O estratégia de uma das missas, especialmente de uma é bem forte, mas apesar de ser nosso mais forte, a gente também tem um pouco de melhoria. Como, por exemplo, a dificuldade de achar as pessoas para fazer leituras na missa. Olha a questão missionária aí, a questão pilar da missão sendo prejudicado quando se trata de participar do pilar do pão. Eu diria que há uma correlação e é por isso que se sente essa fragilidade. Né? E aí a missão, no sentido de evangelização, o Paulo é bem forte na hora de lançar suas redes. Muitas pessoas aí do curso. Só que às vezes a gente está com dificuldade de mantê-los dentro do curso e da comunidade. Isso vai ter muita correlação, como eu vou falar, a parte de caridade. Um terceiro, então, o terceiro mais forte, a oração. É muito forte durante uma luz, seja dentro de uma luz, seja na cozinha, que você faz luz, seja o pessoal que vai rezar, ou quem sente a vontade em casa, rezar para Deus as bênçãos sobre uma luz. Só que fora da época de uma luz, quando não está acontecendo, a nossa comunidade acaba não tendo grupos de oração. Pensando na gente
E por último ficou a caridade. A caridade, para esse desenvolvimento de fraude, alimentos, é muito forte. Só que a gente tem um problema. A caridade não tem dois focos. É questão de não pode vir assim. Talvez não tenha subjetivo. Sentido só falta mais cedo. É uma coisa simples, mas mostra um grupo de comunitários da importância do indivíduo para o todo. Por conta que você levantou, o indivíduo se indivíduo se recolher. Todo indivíduo é importante, sem inclusive sem fazer isso. E o resumo seria o quê? Essa questão do indivíduo, a gente pensar mais em saúde comunitária, e às vezes a gente esquecer também que problemas individuais relativamente a usar, fulano deixou de vincular os para esse plano, mas é desculpa, porque eu não estou fora, não. Então, entender que são pessoas diferentes, uma comunidade bem diversa, e entender que nós, apesar de sermos diferentes, nós somos muito fortes, que é Jesus e a evangelização. É isso. Mas é que o movimento humano, de uma maneira coletiva, ele funciona bem. Só que se a gente for olhar nos indivíduos, como se falava ontem, a gente precisa realmente pensar em resgatar pessoas por pessoas, porque o movimento todo ele funciona. Parece que são sempre as mesmas pessoas fazendo, porque passam inclusive aqui, por que eles não estão perseverando, né? Então a gente precisa pensar de uma maneira geral, pensar no mundo, para tentar resgatar essas pessoas, né? Pensar aqui. É isso. O carro está andando, mas o dinheiro não vai. Perfeito. O Chico disse que o pneu está, aliás, o carro está andando, mas os pneus estão carecas. Grupo 5. Nós tivemos uma dificuldade devido seria mais prático e seria mais intenso. Porque a gente acha que a gente está presente em comunidade em todos, mas que a gente tem como melhorar em cada um. Como, por exemplo, a gente está falando da missão, né? Será que a missão a gente tem que fazer só no estudo? Será que a gente não pode estar fazendo essa missão dia a dia, cada dia um responsável por entrar em contato com uma pessoa que, por exemplo, a Saimara, estava vindo em tudo da Saimara comigo. Será que se eu for lá conversar com ela, na casa dela, ela não vai contar? Entendeu? E às vezes é uma proposta até que a gente estava pensando de talvez quem está irmãos, talvez está organizando um grupo bem grande, né? Para não ficar pesado para ninguém, de cada dia um ser responsável de ir falar com uma pessoa que está distante, entendeu? Aí com relação à oração. A gente acha que a gente é bem forte, por exemplo, em relação a alguém que está doente, alguém pede para fazer rezar para aquela pessoa no mundo. Todo mundo se mobiliza, né? Todo mundo faz essa oração. Mas a gente não tem muitos grupos específicos para a oração. A gente não tá. Tem alguns grupos, né, que rezam textos das meninas, mas não são muitas pessoas. Alguma coisa. A gente estava comentando no grupo, gente, que a gente sente assim, que a juventude, né? Mais a juventude, parece assim, que missão é no curso de Emaús. Porque a missão de evangelizar trabalhando no curso de Emaús. Acabou o curso, a minha missão acabou. Vai na escola missionária quem quer, né? E a gente está muito preocupado com isso. Não foi nesse grupo de agora, mas no anterior, ele já deram essa ideia de começar com pós-Emaús para fazer essa busca, porque a gente sabe que a gente tem um problema de falta de tempo muito grande, né? Mas se tiver uma equipe grande de pós-Emaús, porque eu até citei que em outubro a gente fez visita nas casas e algumas pessoas retornaram. E citei especificamente um rapaz, ele estava indo lá tudo, e agora ele desapareceu. Ele está na minha cabeça, mas ficaria tempo para ir. Mas se a gente tiver um grupo grande, né, à medida que alguém for perceber, estou aberto para assumir, quem ele vai atrás do Roberto, né?
quando a gente avançar e conseguir fazer isso no grupo de vivência, os mais novos também ser um grupo de vivência orante, né, intercessores, eu acho que a gente vai estar avançando muito mais, né? E assim também a gente falou de outros sentidos, por exemplo, a caridade. A gente faz Corpus Christi, a gente faz Maranata de Cristo Rei, a gente pede mantimento e tal, mas o nosso grupo não é um grupo muito doido, então a gente fica mais linguagem, né, mais inteligente. A gente acha que a gente precisa de orar tanto, de estudar tanto nas nossas escolas missionárias, de participarmos muito da Eucaristia, para que essa caridade não seja marcada pela Maranata de Cristo Rei, pelo Corpus Christi, mas sim uma coisa diária, do nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente acha que nada está muito fraco, nada está fraco, para dizer a verdade, mas também nada está perfeito, e a gente sabe que isso é um caminhar. Então, a nossa comunidade precisa de caminhar cada dia para a gente buscar ser pessoas melhores. Precisamos ser mais missionários, mais caridosos, mais orantes. Aí, de repente, eu falando assim, boa, bacana, eu também não estou satisfeita com nada. Não é? É que a gente tem que trabalhar para cada dia a gente ser um pouco melhor, né? Eu falo da hierarquia dele, ela toma muito tradição. Ela é a mais sacerdotisa. E essa ação que a gente faz nas casas, sabe? Tem sido assim uma vez. Esse ano os cantores nos deram alegria. Todos os dias a gente tocou pelo menos 3 juntos. A gente chegava nas casas, cantando do lado de fora, a família vem, e a gente compra uma vida, às vezes a família está de pijama, é uma graça, sabe? E aí a gente faz oração, conversa e tal. Só que aí também a missão a gente resgata. Já estamos começando a perder. Então eu acho que o nosso problema está aí nessa missão contínua, não no curso de mão. Eu fiz falar do curso, você não precisa nem só de falar, o curso está aproximando da coisa Só para acrescentar, eu acho que a gente está aprendendo a ser Emaús há já um tempo. Então eu acho que essa questão do voz Emaús começa a ser bem delineada de um tempo para cá. Agora está começando a entender esse trabalho do voz Emaús, da necessidade, da responsabilidade e tal. Então não é um atenuante, mas é um fato da nossa existência. Nós estamos aprendendo a ser Emaús ainda. Além disso, eu acho que uma das sugestões que houve no passado, e é uma sugestão para reforçar a questão, as escolas funcionárias, elas já vêm também com um calendário muito pronto, muito fechado. Assim, às vezes eu vi que ano passado cada um mandou 2 formas para a gente sugerir temas também. Eu acho que isso aumenta a adesão, porque às vezes se eu vejo que é um tema que não me interessa tanto, se você quer que eu vejo desses caras na minha formação científica, eu iria buscar mais, eu me sentiria mais abraçada, porque, poxa, são musicais na área da biblioteca, eu realmente preciso frequentar para aprender. Se eu tenho que, em algum momento, já tive algum contato, ou já tive isso em outra parte da minha vida na igreja, aí eu vou ter que, se eu já sei um pouco, se eu tenho um compromisso, eu vou priorizar o compromisso. Porque, assim, nunca é uma questão de, às vezes, escolher um ou outro, mas dar prioridade na nossa vida. Se é algo que eu priorizo, eu quero aprender, então essa prioridade está lá, né? Essa conversa, continuando com ele, assim, o que você sente falta de formação na igreja? Eu não sei sobre o Velho Testamento, acho que a nossa formação é universitária. Então, vamos trazer mais informação sobre o Velho Testamento. Acho que é algo mais nesse sentido de formação mesmo para a escola funcionária, essa integração que a gente quer e que a escola funcionária pode oferecer sempre participar. Vamos falar de uma coisa que eu acho que eu falei isso lá no grupo nacional uma vez. Eu acho que no material reservado às reuniões preparatórias deveria ser enriquecido
melhor para o pós-Emaús, junto com a preparatória. Sim. Entendeu? Pode acabar o curso, essa equipe se preparando para o curso do Emaús, ter um trabalho pós-Emaús. Seria assim uma espécie de fio condutor pós-curso. Entendi. Suas ideias se complementam, né? Pelo fundo, uma maior participação do conteúdo das escolas missionárias, de forma atrativa. Então, desde já, agora olhando para cada um de vocês, bem pertinho, não mandando um recadinho nem no WhatsApp, já convido vocês para a próxima escola missionária, que será no próximo sábado, às 4 horas, no pavilhão de homens. Ficaremos muito felizes se cada um de vocês que estão aqui hoje escutaram tanta coisa bacana como pareceu. E eu queria fazer um combinado. Quem sabe a Isabela consegue levar uma pessoa para a escola? Quem sabe a Ana Carolina consegue? Ana Cláudia consegue levar uma pessoa? O tio Chico levar uma pessoa? Que bênção que será, não é? A gente está desejando isso demais, então vamos todos juntos correr atrás disso, que a gente está sentindo necessidade. E vai ser muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. E essa sua ideia aí, né, da gente colocar as ideias sobre escolas missionárias, que elas pensam, muito bacana, a gente vai procurar fazer isso no final das escolas. Mas para vocês lá colocarem sugestões, tá bom? Essa comunidade é nossa. Não é só o colegiado, não é só o secretariado, é nossa. E a gente deseja muito que todos vocês sejam da gente, tá bom? Bem. Viu? Vamos lá, eu preciso fazer um fecho, certo? Breve, porque nós temos a celebração. Em síntese, nenhum grupo considerou que exista fragilidade absoluta. São aspectos dos pilares que ainda precisam de uma maior atenção. Entre essas atenções, despertar para a importância da Eucaristia como a oração máxima da Igreja e da minha vida pessoal de fé. Tornar a caridade não esporádica, mas empenho das pequenas comunidades missionárias de Emaús de tornar a prática contínua, fazendo com que se potencialize momentos de oração, levando em conta que é mediante necessidades que a comunidade é mais ou menos intensa. Partilharam que a experiência de doenças nas famílias, né, acabam despertando o movimento para as orações. Extremamente válido, isso poderia se tornar mais contínuo, considerando o planejamento durante o ano. E a missão, ela enfrenta desafios dependendo de maior ou menor adesão do secretariado. E percebe-se a ausência, uma ausência significativa de cursistas que despertaram uma experiência profunda com Cristo, mas não perseveraram, que acabaram se tornando um desafio e podem ser alcançados através de uma missão que não ocorra apenas em outubro, como uma igreja, mas que também seja de uma ação contínua, uma ação permanente. É uma síntese. Eu convido o pessoal que faz parte da comunicação a rever o vídeo, criar outras sínteses mais amplas, com mais detalhes, para que vocês tenham um norte a ser seguido. Eu concordo com o Haroldo, a Sambusa também vai concordar comigo, porque eu concordo com o Haroldo. Sempre aparece essa questão de que deveria partir do nacional algo que venha pós-curso. Essa ideia ela ainda não saiu do papel,
antes disso, ela não foi amadurecida, não saiu do papel e deveria. Nós sabemos que deveria. Alguém que conhece a experiência do ECC? O ECC é Encontro de Casais com Cristo. Eles têm 4 temários. Esses 4 temários, eles refletem temas, são temas do magistério da igreja, que ajudam a compreender melhor a missão da família. Eu estou dizendo isso porque talvez o que nós pensemos seja mais ou menos aquilo que outros movimentos possuem. Esses livros são livros, eles acompanham metodologicamente os casais que formam grupos em suas casas para que esses temas sejam entendidos. E eles são metodologicamente muito bem organizados, porque eles têm a introdução com a oração, que vai conduzindo ao tema, depois ao texto do documento da igreja e por fim uma grande partilha, depois a oração, expressos, a oração e por fim o encerramento, que pode ser com uma bênção de lei. E aí eles fazem a confraternização com homens e mulheres, uma vez ao mês. É algo interessante pra caramba, porque os assuntos estão todos baseados em documentos do magistério. O tema que eu lembro, por exemplo, é a familiares consórcios do Papa São João Paulo II. Um documento que fala a respeito dos direitos, principalmente dos deveres do matrimônio. Isso que nós estamos refletindo aqui não existe. Talvez nós que pertencemos à base devemos nos mobilizar para ir aos poucos sugerindo e isso sendo construído. Com a nossa participação. Por exemplo, aqui a gente já viu nascer alguns grupos de vivência, oriundos do movimento de Emaús, do encontro de Emaús, e a bem da verdade, pelo menos nós no colegiado passado, a gente tinha uma preocupação, porque a gente sabia que acontecia nesses grupos, qual era o estudo que era feito, e até hoje não se sabe. Então, se tem um material de orientação, já fica muito mais fácil. Vamos fazer um grupo de vivência aqui, esse aqui. Não é? Eu entendo, parece que fica muito à mercê de quem está conduzindo o grupo de vivência. Vamos usar uma expressão que a gente conhece bem. É especificamente solto. Precisava de uma cadência sistemática. Não, se eu vou desconfiar que alguém vai fazer, mas tem que ter uma guarda. Falta uma linha que norteia. As ideias são excelentes. Eu tenho a impressão que Valença tem suporte para superar essas dificuldades e vamos continuar pressionando. Eu tenho a impressão que o Nacional tem condições de fornecer material similar para esses grupos, sim. É uma questão da gente pensar como poderia ser feito. Ok? Não, São Paulo não tem. Não tem. Só a escola missionária. Funciona o nacional nesse sentido. É porque na realidade é assim, uma vez o Padre Inácio disse, e achei. Ele reconheceu que os grupos de vivência não são uma orientação oficial. E não. O que nós temos dentro do Estatuto do Movimento como orientação oficial é funcionamento de escola missionária pós-curso de Emaús. Então, somente essa orientação. O questionamento dele é qual a possibilidade nacional exigir que as nossas escolas, exigir que os nossos colegiados e secretariados assumissem grupos de
vivência como uma prática? Eu não saberia responder. Primeiro, porque o assunto deveria ser deliberado. Depois, ser dada uma justificativa para que ela fosse uma orientação geral. Agora, o material, ele parece que vai além de grupos de vivência. Porque se o Nacional conseguisse propor temas fixos para as escolas missionárias, ele poderia tanto ser utilizado na escola missionária quanto nos grupos de vivência. Porque o material poderia ser um material abrangente, não tão específico. Entende? E agora, o que eu gostaria que vocês compreendessem é que há uma convicção na consciência do Padre Inácio, que é o orientador nacional. Ele prefere que colegiados e secretariados tenham autonomia para a sua própria organização. Eu vou falar o que eu sei sobre os grupos de vivência do Sul. Eles elaboraram o seu roteiro para que não fique solto. Aí corrobora com aquilo que é convicção do Padre Inácio, mantém-se as autonomias do colegiado e secretariado, e nessa autonomia certas organizações, elas exigiram conteúdos que foram preparados pelo próprio secretariado ou colegiado. No nosso caso, está objeto do início do nosso colegiado, ele se constituiu a preparar o material. Não chegou a elaborar. Agora, que eu posso dar de imediato uma sugestão, e aqui inicial a minha fala. Né? Vamos supor que vocês criassem uma pequena comissão só para pensar grupo de vivência e conteúdo. Você quer falar essa questão? Tá. Porque onde vamos assim ser práticos. Enquanto o Nacional não se dispõe a uma elaboração, e a convicção atual é a autonomia, vamos assumir responsabilidades. Nós temos um grupo interessante aqui. Nós poderíamos criar uma comissão de 10 pessoas que se responsabilizasse em incentivo aos grupos de vivência e elaboração desse material, considerando se esse material vai ser usado semanalmente, quinzenalmente ou então mensalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, se esses grupos começarem com funcionamento mensal, serão 12 temas que serão utilizados, esses grupos de vivência, ao longo do ano. E assim por diante. Se for quinzenalmente é outra quantia temática, se for toda semana, outra quantia temática. O fato é que eu tenho a impressão que Valença possui recursos humanos suficientes para uma tentativa do projeto. Estou tentando aqui casar as ideias. Pois não? Assim, eu acho que essa ideia da comissão é particularmente muito boa. Só que o que acontece? Os grupos de vivência, eles geralmente se formam por postos em comum, idades e tempo, fase da vida. E assim, realmente, esse documento é algo que faz falta, né, de ter uma orientação de pelo menos como funciona. Porque, igual, tem o grupo dos meninos, que é o IVEN, que é só dos meninos, então eles, por exemplo, já estão na fase de que são noivos, estão casando, e eles têm o acompanhamento do Padre Julián para realmente estudar, para realmente rezar. O Padre Julián é um padre aqui da cidade. Mas esse documento em si faz falta, porque por vezes a gente estabelece um cronograma. E é claro que o grupo de vivência ele também precisa ser um lugar de descanso, né? E não mais uma obrigação, mais uma aula de tantas horas para ver. Mas é importante que tenha esse acompanhamento, principalmente porque o que eu percebo na comunidade de Emaús de Valença? A gente fica muito, e acredito que seja em todos, como a gente recebe sempre novos cursistas, a gente acaba ficando sempre muito na introdução, sabe? E não tem aquele prolongamento de vamos estudar um curso do Padre Paulo Ricardo, vamos ter um compromisso. Então, a gente percebe que não tem essa evolução também no grupo de vivência se não tiver o apoio de um padre, né, uma pessoa que saiba como conduzir. Senão a gente vai ficar estudando sempre os mesmos temas. Mas aí nós entramos numa contradição, porque, por exemplo, se vocês se multiplicarem em 30 grupos de vivência, quando o padre vai conseguir acompanhar isso?
Não, então, mas a questão desse documento seria isso, sabe? Que o padre não tivesse que ficar ali, mas que o documento falasse sobre a importância de ter a oração no grupo, de escolher um tema. Então, o grupo em si, com base naquele documento, conseguiria fazer a própria manutenção. É, uma linha de... Isso aí. Itinerário, né? Porque a experiência do Sul, eu sei que a experiência do Sul é essa. Eles foram os mais insistentes nesse material. E o Padre Inácio, eu lembro perfeitamente desse encontro, o Padre Inácio disse assim: mas nada impede que vocês se organizem para a elaboração desse roteiro que norteia os grupos de vivência. E aí eu lembro que ele disse até assim: vocês deixam reservados para as escolas missionárias os estudos da metodologia, bem como temas que sejam relevantes para a juventude, e deixam aquilo que for mais generalizado para os grupos de vivência. Sendo conciso na oração, na espiritualidade, em algum tema bíblico e assim por diante. O Sul funciona assim. E é como você mesmo disse, eles se juntam por afinidade. Afinidade, idade e assim por diante. Certo? Por favor, Santo Cristão. Eu ajudei a confeccionar e a gente vai usar. Porque é diferente quando vem também tudo pronto. Não tem a nossa, parece que não atinge todas as nossas expectativas ou necessidades. E essa ideia é excelente. A construção desse material participada. Olha, claro. Queridos, estamos meia hora atrasados, é isso aí.